Olá, você, o querido ouvinte e a minha querida ouvinte, bem-vindos a mais uma tarde com a Bíblia, mais uma hora falando da Palavra de Deus, mais um momento para entender assuntos, temas de hoje, que foram escritos para nós há milênios atrás. 2.000 anos, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Quanta coisa que Deus preparou para você, hein? Hoje nós temos assuntos super atuais e a Bíblia continua viva. Então, seja bem-vindo. Aproxime-se aí do seu rádio, se está me ouvindo na 105.7, ou então entre nas nossas mídias sociais, fmmusical.com.br, no YouTube da Bíblia JFA, Instagram, Facebook. Coloque o seu coração nesse tempo. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar a sua história, você pode aprender uma verdade que vai fazer a diferença já. Bem-vindo, você está em casa, este é o Bíblia JFA Conecta, um programa de família, porque eu faço aqui com o meu filho Paulo André. Olá, Paulo André. Olá, boa tarde a todos novamente, mais uma terça-feira aqui, muito feliz de você estar conosco. Para você que está vendo a gente ao vivo, agora são 16 horas, 1 minuto e 40 segundos. Bem-vindo ao nosso programa semanal JFA Conecta. E hoje temos um programa que termina uma série de orações no YouTube. Eu não sei se você estava acompanhando o YouTube da JFA essa semana. Se inscreve aí, se está acompanhando, se não é inscrito ainda, dá like no vídeo. Mas essa semana fizemos uma série de oração com o pastor Beto sobre vícios. Oramos sobre vícios, diversos tipos de vícios, oramos por libertação. E para encerrar essa semana, vamos falar sobre vícios aqui no programa de hoje. Ah, mas vocês vão falar sobre um vício específico? Não. Se você veio aqui procurando saber se isso é um vício, não, a gente não vai falar sobre vício, a gente vai falar sobre o conceito de vícios. E aí a pergunta do dia hoje é: como se libertar de um vício? Para você que quer participar do programa, vai lá no nosso WhatsApp 11 3655 7627 ou no YouTube, no chat, manda aí os seus comentários, as suas reflexões, se você tem alguma pergunta relacionada a vícios, ou responda a pergunta como se libertar de um vício. Além disso, a gente fez várias perguntas, essas mais objetivas, lá no nosso Instagram. Você já segue a Bíblia JFA no Instagram, @BíbliaJFA, vai lá, participa que o meu pai vai dar a resposta para essas perguntas e eu vou falar o que vocês aí falaram que é o que não é. Então, para adiantar as perguntas, vamos lá. Você acha que tem algum vício? Vai lá no Instagram, responde. Para você, só é vício se é ilícito ou pecaminoso? Hein? Dá para ter um vício que não é pecado? Dá para ter um vício que não é ilícito? O que você acha? Sim ou não? Responde lá. Você acha que pode existir um vício bom? Hein? Tem vício bom? O que vocês pensam aí do lado da audiência? Eu vou trazer a resposta de vocês no intervalo e, obviamente, meu pai vai responder. E a última... tem mais duas ainda. Para você, vício é diferente de compulsão? E, por último, você viciou em algo durante essa pandemia? Algum vício? Então, no intervalo, meu pai vai participar mais, eu vou trazer a resposta de vocês. Vai lá no Instagram, @BíbliaJFA, e manda aí no chat do YouTube e no nosso WhatsApp, 11 3655 7627, a resposta para a pergunta: como se libertar de um vício? E sem mais delongas, então, dá like e se inscreve no canal. Pode soltar o versículo do dia. Eu tentei pegar o Fabiano. Conecta com o versículo do dia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Conecta com o versículo do dia. Que tal, hein? O que será que esse versículo tem a ver com vícios, hein? O fato é que Isaías 61 é uma palavra profética, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isaías escreveu isso e centenas de anos depois, Jesus, convidado a falar numa sinagoga, abriu no livro de Isaías e leu essa passagem. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos,
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E aí ele falou, hoje se cumpriu entre vós essa palavra. Ficou todo mundo ali, o que ele quis dizer com isso? E eu quero salientar dois aspectos aqui desse Isaías 61 que tem a ver com a questão dos vícios. Primeiro é falar, restaurar os quebrantados ou os contritos de coração. Restaurar um coração quebrado. E o outro é proclamar liberdade aos cativos. Como você sabe, nós falamos na semana passada sobre aquilo que é de usos e costumes, na outra também, né? O que é de usos e costumes, o que convém, o que não convém, o que cabe, o que não cabe. E na questão do vício, a palavra principal é controle. Porque se você está viciado em alguma coisa, por definição, você perdeu o controle. Não tem controle, aquilo te domina. Então você não faz quando precisa ou não faz quando quer. Você faz quando dá. Porque aquela vontade, aquela compulsão, aquela necessidade é maior do que tudo. Nós pensamos sempre nos vícios mais famosos, né? Então a pessoa que é drogada em crack, ela não tem controle, ela não está perguntando se vai perder o emprego, se vai quebrar a família, se vai ter consequências de saúde, ela precisa consumir aquela droga. Aquilo venceu a sua vontade e tem o controle da sua vida. Agora, a mesma coisa com bebida, outros vícios sociais, vícios que não são tão vistos como vícios pelas pessoas, mas que te controlam. Ou seja, o que é um vício? Uma coisa que você não tem controle. E aí vem aquela clássica piadinha do pessoal que a pessoa perguntou se ele se considerava viciado em fumar. Ele falou, não sou viciado em fumar, eu paro quando eu quiser. Eu já parei mais de 1000 vezes. Ou seja, ele acha que tem o controle, mas na verdade não tem. Então nós vamos ver daqui a pouquinho a grande sacada do vício, o primeiro passo de toda a conquista do vício é admitir que tem um vício, que ele é um vício e que, portanto, você não está controlando. Porque enquanto você está dando desculpas, enquanto você está explicando a razão pela qual vai fazer aquilo naquele momento, enquanto você está se enganando a si mesmo, dizendo que não tem consequências, que não é nenhum problema, que todo mundo já fez, qual é o modo de beber, Jesus transformou água em vinho, aí você começa a dar uma série de justificativas para explicar o seu posicionamento diante de algo que te domina na verdade. Então, esse texto aqui de Isaías 61, que Jesus pronunciou como sendo dele diante de todos os judeus na sinagoga, ele fala essas duas coisas. Ele veio restaurar os quebrantados de coração e veio proclamar libertação aos cativos. Porque eu criei aqui uns 3 passos para você identificar e se livrar de um vício. O primeiro deles é saber que ele é um vício, é admitir que você não tem controle. E aqui eu quero ler então o texto que nós lemos na semana passada aí, de 1 Coríntios 6, que vai falar sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Se você, não vou falar muito tempo aqui, porque aí você vai lá olhar o vídeo, o YouTube da semana que passou, para olhar o que nós falamos sobre ser lícito e não ser lícito. Agora, esse texto, 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Portanto, se você se deixou dominar, se aquilo está ganhando de você, já é vício, já não funciona. Primeiro passo para vencer um vício, reconhecer que aquilo é um vício, que ele está te dominando. Então, você já está bebendo sozinho, você já está descendo pela madrugada para abrir a geladeira, para pegar comida, você já está avançando em cima do bolo e não sobra ninguém, você já está compulsivamente jogando um joguinho, assistindo uma programação, buscando pornografia. São os vícios que afetam a nossa sociedade hoje em dia. E quando você perdeu o controle,
Você tem que dizer: eu sou viciado, eu estou viciado, eu preciso de ajuda. Então, quebra a sua cerviz, baixa o seu orgulho, reconheça: eu estou numa situação em que sozinho não saio mais dela, preciso de ajuda. E a segunda coisa, então, o segundo passo, é entender quem que você vai buscar, quem vai te ajudar, quem pode intervir. Aí tem um texto muito interessante aqui, de Jó. Jó, no capítulo 11, o próprio versículo 11. Na verdade, são os amigos de Jó que estão falando com ele ali, né? E Zofar, um dos amigos, ele fala assim: porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não terá em consideração. O homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Interessante essa frase aqui que ele usou, né? Primeira coisa que ele fala aqui no versículo 11 de Jó, capítulo 11, é que Deus conhece os homens vãos e vê o vício. O que é homem vão? É um homem cheio de vazios? É um homem que tem a vaidade das vaidades, tudo é vaidade? É um homem que não está cheio de nada, então ele precisa de algo para se completar. E você vai se identificar com isso, porque o vício vem para preencher um vazio. Existe uma solidão, então você bebe algo, toma algo, experimenta algo. Existe um medo, existe uma ansiedade, e aí você toma um remedinho para baixar, para dormir, para descansar. E aquilo começa, então, a ocupar um lugar na sua vida que não permite que você controle. Então, o homem vão, ele é cheio de vícios. Deus conhece os homens vãos e vê o vício. Não terá em consideração, Deus sabe. Deus sabe a sua situação. Porque aquele que é viciado, ele esconde, ele finge, ele se desculpa. E as pessoas no começo não percebem. Não percebem. Eu tinha um tio que tinha o vício da bebida. E o que ele dizia sempre? Que ele era do tipo que podia beber à vontade, que não caía, que não afetava. E era verdade. Ele tinha uma resistência ao álcool muito maior do que as pessoas normais. Eu que não bebo nada, se eu beber um pouquinho, já vou ficar tonto. Já vou ficar meio grogue, já vou perder meu controle. Ele bebia e continuava como se nada houvesse acontecido. Até que aconteceu. Então, na hora em que ele quebrou, foi dobrado, aí ele tinha que ser preso nos lugares lá para não fugir, porque senão ele ia acabar junto de uma garrafa na sarjeta. Por quê? Porque ele tinha um vício. Agora, as pessoas podem lá apontar o dedo e falar: você, seu viciado, e dar lição de moral e tal. Não adianta. Você tem que encontrar alguém que considere a sua situação. O homem vão é falta de entendimento. Naquela hora, não é o raciocínio que vai resolver. Salomão já falou que não adianta ficar dando conselho para os tolos. Então, na hora da crise, na hora da necessidade, na hora da paura, você falar não resolve. E esse texto fala que ele nasce como a cria do jumento montês. Tem na outra versão, que eu acho interessante aqui, esse mesmo texto aqui, por exemplo, na NVI, né? Que é na linguagem de hoje. Ele fala: o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Então ele está fazendo uma comparação aqui do jumento montês, jumento da montanha, ou seja, o que vive na natureza, que é o jumento selvagem, que é um animal conhecido pela sua teimosia, né? Aquilo que só faz aquilo que ele quer. Ele fala que o tolo só vai ser sábio quando um jumento virar um homem. Talvez por isso tenha tantas pessoas que a gente acha que é sábio, porque o que tem de jumento que é homem hoje é uma grandeza também, né? Então, tolos e sábios. Pior ainda aquele que acredita na tolice do tolo, né? Então, você tem que entender que Deus entende. Ele sabe a sua situação. Ele considera o seu momento. E ele vai saber te livrar do vício. E aí vem então o terceiro versículo. Nós estávamos pensando até com o Paulo André aqui, né? Que versículo a gente põe aqui? Colocamos Isaías 61.
mas o outro candidato era Salmos 30. Salmo de número 30, que é o versículo 2. Acho esse versículo muito bom, porque ele fala assim: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Ou seja, você tem que procurar alguém que quebre esse ciclo. Como eu disse, vício é controle. O primeiro passo para se livrar do vício é reconhecer que ele existe. O segundo passo é quebrar o controle que ele tem sobre você. E como você é viciado, não é você que vai quebrar esse controle. Por isso não adianta fazer promessas para si mesmo. Não adianta ficar quietinho e diante de Deus falar, olha, nunca mais, agora eu não... Porque aquela palavra perde a credibilidade. Uma coisa que um viciado tem é falta de credibilidade. Ninguém acredita nele. Primeiro porque ele nega a realidade. Segundo porque ele promete e não cumpre. Em vez de ele mostrar para a família, para a esposa, para os filhos, para o empregador, em vez de ele mostrar a realidade da mudança, ele promete que amanhã vai ser diferente. Só que não é, porque ele é viciado. Então ele tem que clamar por ajuda para alguém que quebre o controle. Tem que ter alguém com a autoridade, com a força, com a condição de fazer uma ruptura, uma disrupção, de mudar a história. E esse é um evento. Você tem que se entregar a Deus. Clamei, meu Senhor, a ti e tu me saraste. Então, clamar a Deus. Nós vamos clamar hoje aqui. Esse evento pode acontecer a qualquer momento que você resolva encarar a situação. Então, reconheça o vício. Quebre o vínculo do controle dele sobre a sua vida. E aí o terceiro passo é ganhe controle. E é essa coisa que todo mundo confunde. Porque se o segundo passo é clamar a Deus, porque é Deus quem tem que te quebrantar, é Deus que tem que te livrar, é Deus que tem que fazer um milagre na tua vida, o terceiro passo é manter a sobriedade, manter o controle. E aí não é Deus não, aí é você. Você tem que criar uma rotina, você tem que formular uma disciplina, você tem que inventar um caminho para que ele não volte a dominar a sua vida. E aí a Bíblia tem muitos versículos sobre isso. Então ela fala lá, não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo. O que isso quer dizer? Que ele só tinha um vinho tinto lá, não tinha vinho branco, ou só pode beber vinho branco porque vinho tinto não pode? Não, quer dizer que quando ele está atraindo, quando ele está brilhando, você não pode ir. Paulo mandou, e as pessoas usam muito esse versículo, né? Paulo falou para Timóteo tomar um pouco de vinho para a saúde. Isso é uma coisa. Ele usava de uma forma terapêutica. Outra é olhar aquele negócio brilhando e esvaziar o copo, mais outro copo, mais outro copo. Perdeu o controle. Então, se você tem uma sensibilidade, se você tem uma fraqueza, você tem que fugir dela. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Não é mostrar força. Então a pessoa fala, não, eu vou provar que eu venci. Eu vou ficar aqui do lado de todo mundo que fuma e não vou fumar. Eu vou ficar aqui vendo as pessoas beberem e vou beber só um copo e não vou beber o segundo. E essa é a regra máxima dos alcoólatras anônimos, né? Não dê o primeiro gole. Não pode. Seja intransigente com você. Crie uma disciplina. Crie uma disciplina. E a disciplina é algo que você faz para não chegar perto do problema. Então, você pode fazer exercícios, você pode ocupar o seu tempo de outra maneira, você pode se vincular a pessoas na hora da necessidade. Você tem que criar uma rotina de escape. Eu já vi isso aí lá quando você vai para os Estados Unidos, né? Graças a Deus no Brasil a gente não tem essas plaquinhas aqui, que é rota de fuga. Então você vai lá para a Flórida, tem furacão. Rota de fuga. Então quando vier lá um furacão, aquele caminho é o caminho para fugir. Então tá tudo marcado lá, como é que você vai embora daqui. Aí vai lá pro centro-sul dos Estados Unidos, Texas, aquela região, tem ciclone, mais rota de fuga. Aí você vai pra costa oeste, tem terremoto, mais rota de fuga. Ainda tem os pés d'água lá. Então, meu Deus do céu, hein? Saudades do Brasil nessas horas. Mas você precisa ter uma rota de fuga. Se acontecer o evento, o que eu faço? Tem que estar programado, tem que estar ensaiado, tem que estar na pele. Você tem que estar acostumado. Crie uma disciplina, crie uma rotina.
e mude a sua vida. Jesus veio curar os quebrantados de coração. Então você que já não tem mais essa condição, essa vontade, que você já não consegue ficar em pé, ele vai curar o que está quebrado no seu coração. E depois ele vai libertar você do jugo, do cativeiro. Isso nós vamos orar aqui, para que você seja quebrantado, restaurado e curado, uma vez curado, liberto do cativeiro. Então, aí começa o seu caminho, que é criar uma disciplina. Tem várias maneiras de fazer isso, nós vamos conversar esse tempo todo, eu quero que você mande aí a sua opinião, fala aí o que você viveu de experiência, de repente alguém tem uma rotina boa para ensinar para o outro aí, um caminho no meio da tormenta, o que não pode fazer. E eu reparei, né, Paulo André, que muita gente fala assim, não sei, como é que você vai lembrar do vício? Não sei. Foi não a sei. resposta número 1 no Instagram. Não sei, mas e agora? Mas preciso saber, isso é o que eu quero saber. E aí, algumas pessoas vieram com a resposta, eu só vou trazer as pessoas que trouxeram respostas ou perguntas interessantes no próximo bloco, no momento de reflexão, mas só para comentar alguns comentários aqui que chegaram pelo nosso WhatsApp, a Silva Modolo, vícios são difíceis demais, tem que ter muita determinação e buscar e orar sem cessar, buscando a força de Deus. Muitas pessoas falando isso no chat também, a Irene Castro Quixada do Ceará, falando com muita fé e perseverar em Deus. E aí, por exemplo, gente no Instagram, Beca Fidelis, mudando a mente. Já começam a vir as respostas. A Sueli Ripper, no Instagram também, mudando os hábitos. Aí já começam a vir as respostas mais incisivas, assim. Tem umas perguntas muito boas também, tipo a Ana Menegazzo. Para você, não existe distinção de vícios? Todos os vícios são iguais perante a Deus? Não é para... Eu tô só trazendo... Vamos responder essas perguntas que estão no Instagram. Gente fazendo provocações muito interessantes aqui sobre para quem pedir ajuda, como saber para quem pedir ajuda, dicas de como vencer vício, gente contando testemunho de liberto de cigarro de 30 anos. Ixi, um monte de coisa acontecendo aqui no chat. Eu tô separando para a gente falar de tudo isso no momento de reflexão. Já vamos pra lá, pai? Qual que é a programação aqui? Ah, você não tinha notícias pra dar pro pessoal? Ah, eu tenho notícias pra dar pro pessoal. Vou dar notícias, então. Eu tô vendo aqui que nós estamos com 237 mil inscritos. Opa, estamos quase em 240, hein? Pra você que não é inscrito, que ainda não deu like nesse vídeo, dê like e se inscreva. É combo, hein? Like, comment, subscribe, é a frasezinha. Dá like, se inscreve e comenta. É isso que a gente gosta. Ó, tá aí na tela o Fabiano Ligeiro, como sempre. Inscreva-se no nosso canal. Pedir para você se inscrever, isso ajuda demais, realmente. E temos notícias da semana também. Toda semana trazemos novidades que estão rolando no aplicativo da Bíblia JFA. Então, para você que não sabe, a pergunta do programa hoje é como se libertar de um vício. Vai mandando aí, vai mandando, que agora eu começo a anotar. Agora eu vou trazer, depois do momento de reflexão, que é o próximo bloco, eu vou trazer todas as participações. Mas antes disso, vamos falar da novidade. A novidade dessa semana é o aplicativo Mente Renovada. Você já ouviu falar do Mente Renovada? É um aplicativo de meditação na Palavra de Deus. Você gosta de meditar na Palavra de Deus? Para você aí que assistiu nossos vídeos de dormir ouvindo salmos, que fez muito sucesso aí no YouTube, todo mundo gostou. Então, todos esses conteúdos lá no aplicativo. E a gente colocou uma função nova que são as 10 meditações mais ouvidas. Então, o que o povo tá mais gostando tá lá em destaque no aplicativo Mente Renovada. Então, vai na sua App Store aí, baixa o aplicativo Mente Renovada, que tem novidade entrando lá. Tem áudios novos, meditações novas, novos trechos da Bíblia. E tem agora a lista de top 10 com as meditações que mais ajudaram as pessoas e que as pessoas mais gostaram. Além disso, o TikTok e Kuei, né? Ontem a gente faz a reunião semanal da Mr. Rock toda segunda-feira. Ou falando um monte de coisa que eles estão colocando no TikTok, nos shorts, no Kuei. Então siga a gente nas redes sociais. Tem vídeo musical, tem vídeo com versículo, versículos que se transformaram em músicas famosas. Tem testemunho. Ixi, tem de tudo nos shorts da Mr. Rocco. Caramba, hein? Ah. Quer dizer que o cara tem toque e coloca coisa nos shorts? Meu pai e seus trocadalhos. Não, o shorts é do Instagram e o TikTok é outra coisa. Ah, e o Kuei, o que é, hein? Ah, é depois do café? Pergunta pro Fabiano. O Fabiano deve saber o que é o Kuei. Eu fiz o café e Kuei.
é um novo YouTube. É um vício novo. É um vício novo. Teve muita gente que falou em vício em rede social aí também. Esse é um grande vício. Eu não queria levantar essa bola agora, eu queria deixar para um momento de reflexão, mas aí você já veio atravessando, eu resolvi falar. Vício no celular e em rede social. Quantos de vocês estão ouvindo pensaram, será que eu sou viciado nisso? Que isso, o celular não vicia. Não, imagina. Tem um negócio chamado Phantom Vibrations. Eu já senti isso daí, que você não tá. É vibração fantasma. Você tá sem o celular no bolso, ele tá lá no quarto e você começa a sentir ele vibrar no bolso. Aí você fala, qual que é o nível do meu vício que eu tô sentindo o negócio vibrar de longe? E essas são as notícias da semana aqui. A gente saiu, tocou outros assuntos. Então, só para fazer o gancho aqui para você quer saber mais sobre vícios, sobre os hábitos, vai lá no aplicativo, na barra do aplicativo, no menu principal ali, tem uma aba chamada, tem uma opção chamada temas. Clica lá, tá toda a Bíblia separada por temas. Toda semana a gente traz um tema aqui. Essa semana foi vício, a última semana foi a solidão, eu acho, na outra semana foi o que é lícito, antes disso foi porque o amor acaba. Falamos sobre ansiedade, certeza. E todos os nossos programas, a gente vai lá, olha os versículos que estão relacionados àquele tema e trazemos aqui para você. Então, você que quer estudar a Bíblia, quer saber mais o que a Bíblia fala sobre um tema, clica lá na aba Temas e vai explorando a Bíblia de acordo com os temas que mais te interessam. Então, o tema de hoje é solidão. A pergunta de hoje é: o que é solidão? E eu vou para as perguntas. Solidão? Opa, desculpa. Eu li errado aqui. O tema de hoje é vícios. E a pergunta é como se libertar de um vício. Tá vendo? Eu fui falando dos outros programas, eu fiquei com outro programa na cabeça. Não fica sozinho, não. O tema de hoje é vício. E a primeira pergunta é: você acha que tem algum vício? A gente fez essa pergunta no Instagram. Pai, você acha que mais pessoas responderam sim ou não? Eu acho que responderam sim. Você acha que responderam sim? Eles são viciados, mas são sinceros. Nossa, só se for viciado em sincero, porque o povo é muito sincero. 71% respondeu que é viciado em alguma coisa. Tá vendo? A maioria esmagadora falando sim, eu sou viciado. Honesto. Crente não mente, não tá viciado na mentira, né? Não, eu achei. Esses 29% estão viciados na mentira. Então. Os 29% estão mentindo. Que coisa feia. Ai. Pra você, só é vício se é ilícito ou pecaminoso? E aí, pai, só é vício se for algo errado, assim? Se for pecado ou se for algo ilícito? O ilícito, com certeza, tem vícios que são lícitos. E é vício, sim. Pecaminoso tem que tomar cuidado, porque se é vício, é perda de controle. E perda de controle, se você não tá dominando, alguma coisa tá te dominando. Aí é pecado. Então, o vício pode ser lícito, com certeza. Então, o vício pode ser lícito e pode ser pecaminoso, mas não é porque é visto que é ilícito ou pecaminoso. Então, agora tem que dar um exemplo de um vício que não é pecado. Esse aí eu quero ver. Trabalho. Workaholic. É raro. Você tá ouvindo falando trabalho? Tem gente que é viciada em trabalhar? Tem. Ué, isso não é pecado? Isso não é... Olha, tem que tomar cuidado, porque é bem subjetivo. Na hora que você tá... Eu acho que não é pecado, mas aí... Você pode estar abandonando sua família por causa do workaholic, você pode estar prejudicando seu corpo por causa do workaholic, você pode estar mudando suas prioridades para com Deus por causa do workaholic. Mas aí eu fiquei com uma dúvida então, agora. Então, o vício em si é uma coisa, a consequência dele, né? Que é o pecado. É isso que eu ia falar. O vício não é o pecado. O pecado é... Não é porque você trabalha de muito que você tem um vício, mas que você tem um pecado, mas você começa a... correr no pecado quando você começa a abandonar sua família ou começa a relegar... É aquela clássica frase de que todo remédio também é veneno, né? Se você aumenta a dose, ele para de fazer bem e começa a fazer mal. Agora, tem coisas que não são remédio. Então, aí você toma, não quer dizer que vai curar nada. Então, já nasceu errado. Todo remédio não é droga? Tem o fitoterápico também. Tô entrando em trocadilhos, que nem meu pai aqui. Vamos lá. Essa pergunta aí, para você, só é vício se é ilícito ou pecaminoso? 73% falou não. Ou seja, o povo reconhece que tem vício que não é ilícito e pecaminoso. Tá bom essa audiência do Instagram, hein? Os caras tão certinho. Pode existir um vício bom, pai? Não. Não? É um hábito. O vício que é bom é hábito? O vício que é bom é hábito nas definições, porque vício é uma coisa que você faz sempre, só que você faz sem controle. O hábito é aquilo que você se obriga a fazer. Você tomou uma decisão e vai vencendo o seu corpo até que ele se acostume com aquilo. Então, por exemplo, eu não falo palavrão. Então eu não tenho que ficar me controlando para não falar palavrão, porque eu tenho o hábito de não falar.
Pronto. Então, venceu. Agora, isso significa que eu faço consciente? Não, já tá no hábito. Virou um hábito. Então... O hábito pode virar vício? Quando o hábito... sei lá, vou falar, quero malhar. O Fabiano aqui é o nosso muso fitness. Esse ano já correu 173 quilômetros na Paulista e perdeu 130 celulares. Olha só. O vício de falar dos outros aqui. Maldade. Isso não pode. Ele se defendeu agora. Não é verdade. Eu vou defender o Fabiano também. Ele não correu. Só 2 celulares. Mas aí, vamos supor, o Fabiano que tá todo muso fitness aí... Você que não conhece, vale a pena. Olha só. É o correio sentimental aqui. É o correio sentimental. Ele nem sabe da vida dele. Vamos lá, vamos voltar aqui. Você está perguntando isso assim, se o hábito pode virar vício. Ele malha, e aí ele começa a malhar ao ponto de que ele precisa. Isso virou vício? Essa chamada do corpo sozinho que te leva não é o vício, porque isso ainda faz parte do hábito. Você se habituou, então ele chama. Uma coisa é um viciado, por exemplo, que se viciou em cocaína, e aí então o corpo dele chama ele a tomar cocaína. O cara que está viciado em fitness, o corpo dele chama a fazer exercício. Isso é saudável. Agora, tem realmente um momento em que aquilo distorce. Ou seja, você fica tão fissurado no exercício físico, por exemplo, por uma questão estética, para conseguir ter uma aparência, vira vício. Então, o fato de ir à academia pode ser um vício, ainda que seja um hábito saudável. Então, essa é uma pergunta minha. A diferença entre vício e hábito tá no equilíbrio? Tá na dose, né? Porque com certeza algo que é em alta dose tem muita chance de ser um vício. E está na motivação. A motivação... então o contexto conta. Aquilo que te motiva o contexto conta. Tão importante quanto aquilo que você realiza. A Bíblia fala para meditar na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, para você ler. E quando você começa a ler a Bíblia, você se acostuma a ler a Bíblia. Isso é um vício? Isso é um hábito. E se o senhor ler demais a Bíblia vai fazer mal? Não vai fazer mal. Então, tem uma motivação aí. Tem uma motivação. A oração é a mesma coisa. Nós temos um grupo lá na igreja de intercessão, né? Todos os dias nessa pandemia, 2 horas por dia estão orando. Isso virou um hábito, porque antes não fazia isso. Mas agora é um hábito e todo dia esse povo está lá, aqueles que estão acostumados, ficaram, cresceu o hábito. Isso é um vício? Não. Perfeito. E aí, para você, vício é diferente de compulsão? A gente já estava mais ou menos falando sobre isso, né? Compulsão, para mim, quando eu escuto compulsão, eu defino como algo que você precisa. É como se você não está no controle. Algo te compele a realizar aquilo. Isso é um vício? Eu acho que a compulsão é um momento, né? É a fisgada, né? Aquela compulsão é quando você sente aquela necessidade. Então, você tem aquela compulsão que você não controla. E a pessoa que é viciada, ela é viciada. Ela pode não estar tomando o vício naquele momento, consumindo ou praticando, mas ele é viciado. A compulsão é o momento. Entendi. E a última pergunta do Instagram você viciou em alguma coisa durante a pandemia, pai? Eu viciei em fazer programa de rádio toda terça-feira. Começou na pandemia. Eu também compartilho desse vício. Não, eu acho que adquirir vício, por exemplo, essa pandemia, eu sempre gostei de ler, né? Ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Ficou mais difícil agora. Tá mais difícil. Tem um monte de livro lá que eu comprei e tá lá parado, porque aumentou muito o uso de notebook, computador, canal de YouTube, Netflix, coisas like aí, que você vai ver documentários, você vai ver histórias, você vai ver aulas. O YouTube é maravilhoso nisso. Você quer um assunto, você vai estudar lá aquele assunto, tem alguém falando lá no YouTube, em algum lugar no mundo. Sempre. Ontem eu tava vendo um vídeo do cara trocando uma transmissão de um carro, porque eu gosto de carro e ele tá ensinando a trocar lá. Então, tá vendo? Então aí, realmente, nessa pandemia eu tô lendo menos. Agora, a Bíblia eu tô lendo mais porque eu leio na Bíblia JFA, esse maravilhoso aplicativo que não vicia.
Pô, devia viciar. Pros donos era bom se viciasse, né? Se viciasse era mais legal, gente. Olha, parente desse negócio aí, o vício, algumas pessoas têm uma propensão. Isso é uma questão estatística e médica. Por exemplo, 20% da população tem uma tendência maior do que os outros 80% de se viciar em jogo. Então a pessoa tem uma compulsão pela adrenalina que ela sente na hora da aposta. Se vai ganhar ou não vai ganhar. Então essa pessoa, se for atraída para jogo, ela tem grande chance de se tornar uma viciada. Seja corrida de cavalos, seja bingo. Na época do bingo isso era muito, muito comum, né? Quem entrava lá eram os velhinhos que não tinham o que fazer e acabavam se viciando e gastavam todo o dinheiro naquilo. Cassino, jogo de cartas. Então, jogo, de maneira geral, é um negócio que vicia e um percentual da população tem uma tendência já cromossômica, genética para isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você é fraco. Fortaleça-se naquilo que você é fraco. Porque senão, você vai cair num laço. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 10 que nosso poder para com Deus, nós temos armas poderosas em Cristo para destruição de fortalezas. E essa destruição da fortaleza são as fortalezas do pensamento, do raciocínio, daquilo que o diabo construiu para te provar e para te dizer que não vai dar certo. Você tem que quebrar esse jugo e afastar-se, destruir a fortaleza, e na hora que você conquistou a cidade, que é vencer o vício, você tem que colonizar, você tem que ficar, você tem que construir coisas novas. Aí é o novo hábito. Maravilha. Então, só para passar as estatísticas do Instagram, então, de como ficaram as perguntas que eu prometi. Para você, vício é diferente de compulsão, 71% acha que vício é diferente de compulsão. Isso. E você se viciou em algo durante a pandemia, 46% sim, 54% não. É bem então, equilibrado, né? Bem equilibrado. Eu posso dizer que eu fiquei viciado em pedalar durante essa pandemia e fui atropelado terça-feira passada voltando daqui. É verdade. Andando de bicicleta. Foi maravilhoso, mas foi Olha, divertido. tem um Beatriz Agnes aqui, mandou um negócio amarelo. É um superchat. Superchat a gente sempre lê. Vamos ler o que a Beatriz Agnes falou. Para qualquer problema, não só o vício, primeiramente é preciso reconhecer e reagir, buscar ajuda, fé, só em Jesus encontraremos cura para todo mal. Não há outro caminho para o bem. É isso aí. Olha, a Beatriz tá certa. Tá certa. E mandou R$10 no nosso superchat. Muito obrigado. Eu vou emendar a pergunta da Beatriz aqui numa pessoa que mandou a pergunta pelo WhatsApp da rádio, falando: pastor, sou costureiro e todo tempo não consigo parar. Amo costurar. É pecado? Se costurar é pecado? Se costurar é pecado. Olha, no trânsito é. Não. Você tem um hobby. É aquilo que você gosta de fazer. Então, gosta de costurar, gosta de tricotar, gosta de construir coisas em artesanato, gosta de fazer coisas com, sei lá, torno mecânico, oficina. É um hobby. E aquilo você vai gastar tempo, horas, aquilo limpa a tua cabeça. Então, na medida em que aquilo seja um hobby, ele é saudável, porque ele está ocupando um espaço bom. O vício, por exemplo, falar, o meu filho tem um hobby em PlayStation. Não. Aí é viciado em joguinho. Não. Eu tô com o Fabiano nessa. Call of Duty é lindo. Tive que esticar um fio no meio da sala lá, porque... Não vem me culpar da incompetência da empresa que faz internet, que eu não vou fazer propaganda grátis. Não, mas assim, voltando pro joguinho. Eu sou da época em que, quando eu me formei na faculdade de engenharia, não tinha microcomputador. Quando eu comecei a trabalhar, apareceram os micros, década de 80. E aí vinham os joguinhos, porque as pessoas gostavam de jogar. E um dos primeiros joguinhos que, na época da faculdade, eu conheci, que são os jogos de... O que seria quase hoje... Como é que eles chamam isso aí? Uma realidade virtual, né? Uma coisa assim. Esqueci o nome do joguinho lá. É um tipo de jogo. O quê? Sandbox? Que o mundo é aberto, você faz o que você quer? Não, aquele jogo que cada um tem um papel. RPG, Role Playing Game? RPG.
role-playing game. Então, isso foi uma tese de doutorado lá nos Estados Unidos, e lá na faculdade, na USP, no computador da USP, pela primeira vez tinha lá um joguinho de RPG que era a tese do homem. Chamava Dungeon, que é masmorra. Então você entrava lá e você ia interagindo com o joguinho e as situações iam mudando. Aquilo, a gente ficava de madrugada lá por causa daquilo, porque era o interesse de ver o que ia acontecer, né? Que você mexe num objeto e, olha, era tão básico aquele tempo que não tinha nem imagem, era tudo escrito. Então vinha uma tela dizendo, você está numa floresta no alto de uma árvore, na frente tem uma casa, e à esquerda, à direita, o que você faz? Aí você escrevia, desça da árvore e vai até a casa. Aí você chegou na porta da casa. Era um negócio assim, muito Idade da Pedra, você imagina? E isso viciava as pessoas, ficavam de madrugada jogando aquele negócio. Então, assim, o joguinho tem um lado lúdico, que é para esfriar a cabeça. Tem um lado de desafio, que é você conquistar lá, né? Chegar lá no negócio. Mas ele pode, sim, se tornar um vício. Que nem tudo, né? Como tudo. Tem um lado profissional, que tem muita gente que ganha jogando videogame hoje. É esporte. Agora virou esporte. Não, mas tem gente que ganha muita produzindo conteúdo na Twitch de streaming dele jogando. Não é nem competitivo, é só com streaming ele ganha. Tem o lado desafiador, eu tenho o meu jogo lá que eu tô mais viciado agora, é o de mecânico, que eu desmonto o carro, mexo as partes, construo o motor. É um jogo de nerd, mas tá bom, eu gosto. Oba, meu filho é nerd. Mamãe, meu filho é nerd. Oba, eu esperei tanto tempo por essa frase. É o meu jogo, me julgue. Bom, vou ler mais aqui. Aí, ó, tem uma sequência aqui de perguntas que eu quero fazer que termina numa pergunta, que são pessoas compartilhando, e aí termina numa pergunta. Hugo Medeiros, de Resende, Rio de Janeiro. Primeiro, sou um recém-convertido, mas estou tendo dificuldade em me libertar da pornografia há mais de 20 anos. E também tenho e do cigarro. Como orar certo para se libertar dessa doença, pois isso está me afastando de Deus. Aí vem outra pessoa falando de Belo Horizonte, tem o vício de cocaína, quero ser liberto, quero andar com Deus, aprender a tocar instrumentos, louvar o seu nome, preciso de ajuda, o que vocês me recomendam. E aí, para fechar essa sequência, para fechar esse fio, aqui... Achei. Muitas pessoas perguntam... As pessoas estão perguntando de como se livrar de vícios específicos, assim, do pó, da pornografia, do cigarro, e alguns até mais leves, do café, desse tipo de coisa. Então, todo vício é igual de se libertar? Então, eu queria aproveitar esse gancho aí, dessa primeira, como se chamou, a primeira leva aí, porque há uma diferença fundamental entre algo que, se fizer uma vez só, faz mal e, portanto, é pecado, e algo que, se você fizer a partir de um certo tempo de repetição, se torna um vício que pode prejudicar. Há uma profunda diferença entre você jogar um joguinho de game e se tornar viciado, e aí começa a perder o seu tempo, atrapalhar na sua vida, prejudicar o seu desempenho escolar, desempenho profissional, até a sua interação social, porque a pessoa fica fechada lá, não conversa com mais ninguém. Então isso claramente é ruim e é pecado, mas há uma diferença de fazer um joguinho e tomar cocaína. Cheirar alguma coisa. Tomar não, injetar, né? Cheirar e injetar. Não se injeta. Sei lá, na minha época... Não sei. Eu também não. Na minha época é bom, hein? Na época em que eu lia Foge, Nick Foge, Cruze o Punhal, a cocaína era injetável. O pessoal ficava lá nas ruas de Nova York com tampinha de refrigerante. Não era metanfetamina isso daí? Era heroína. Crack. Heroína. Isso. Heroína. Não cocaína. Isso. Então, cocaína é cheirar, né? Isso. Sei lá. Mas esses vícios, eles realmente fazem mal em qualquer quantidade, em qualquer momento. Então você tem que ser muito, muito, muito rigoroso para não cair, porque a lábia do traficante é justamente essa. Ele sabe que se ele deixar você em contato, você vai acabar caindo. Então ele te compra. Ele vai oferecendo, até que você não consegue mais andar sozinho. O crack é um grande exemplo disso, né? Mas essa categoria, você tem que fugir dessas coisas. E se você está viciado nesse negócio, tem que ser quebrantado por Deus, tem que ser liberto, tem que tomar uma decisão e tem que ter uma oração. E depois vai ter um processo em que você vai ter que criar novos hábitos. Como diz o pessoal das clínicas de recuperação aí, dos centros de recuperação, convivência, chama hoje, é a laborterapia, né? Você tem que trabalhar, suar para poder desintoxicar. Eu lembro uma história que eu vi muito, me impressionou, de um piloto de avião, companhia brasileira,
que era piloto avião internacional, fazia voo internacional, e ele então conheceu o crack nos Estados Unidos quando não tinha ainda no Brasil. E ele se viciou nisso, longa história curta, ele tornou-se totalmente dependente, perdeu o emprego, perdeu a família, foi morar na sarjeta na rua e ficava pedindo dinheiro para poder comprar crack, típico de Cracolândia. E um dia, quando ele estava pedindo grana no trânsito, parou o carro e era a mulher dele e a filha dele vendo ele em trapos ali, drogado. E naquele momento, isso é ele que conta essa história, naquele momento ele caiu em si, teve aquele clique. Ele falou, eu estou acabando com a minha vida. Eu preciso sair dessa. Foi aquele choque de ver a família onde ele deveria estar lá, sentado junto, e ele estava do lado de fora. E ele virou o rosto, fugiu daquele lugar, foi chorar, mas tomou uma decisão. Preciso de ajuda. Quem ajudou? Deus. Então você vai para um centro de recuperação, recebe oração, recebe jejum e começa um processo. E ele se recuperou, ele se tornou um trabalhador no centro de recuperação para ajudar outras pessoas. Esse é o testemunho dele lá. Agora, cuidado, porque vício não é brincadeira. Você não pode misturar as bolas aí. Você tem que clamar a Deus para se libertar e não ficar falando, eu só tomo um pouquinho, eu só cheiro um pouquinho, eu só faço um pouquinho, porque tem coisas que não pode ser nem um pouquinho, é zero, abstinência total. Maravilha, vou trazer um depoimento aqui, Patrícia de Guapirimim, como se livrar de um vício? Resposta, primeiro aceitar a Jesus como Salvador, segundo caminhar para a igreja, não deixar de orar e jejuar nesse propósito de libertação para Deus libertar desse vício. Outras pessoas também falaram, renunciando e se santificando, única maneira de matar o que pode te matar. E Abel San Martini falou, reconhecer, orar, jejuar e pedir ajuda ao seu líder. E aí eu gostei dessa sequência, né? Reconhecer, orar, jejuar e pedir ajuda. E aí eu vou emendar aqui uma pergunta nesse pedir ajuda, que é o seguinte, o Marcelo Rodrigues mandou, muitas pessoas não procuram ajuda de outros, pois o preconceito é grande. Quem tá de fora ou não passou por isso, acha que é sempre fácil ou simples, é só falar não. Mas não é bem assim, cada caso é algo. Como compartilhar com as pessoas certas, como saber quem é a pessoa certa para compartilhar? Indo nessa sequência aqui que a Bel falou, reconhecer, orar, jejuar e pedir ajuda. Isso. Primeira coisa na sequência da Bel aí, por que jejuar? Porque você tem um espírito quando você é dominado pelo vício, o seu corpo é dominado. Então o seu corpo está pedindo alguma coisa. O corpo é o mais fácil de dominar, porque o seu corpo pede comida a cada 8 horas, se você for razoavelmente normal. O seu corpo pede sono a cada 16 horas, pelo menos, se você também for normal. O seu corpo pede que a satisfação das suas necessidades físicas aconteça. Então ele está lá sempre pedindo. E quando você, por exemplo, fuma a primeira vez, isso todo mundo fala, eu nunca fumei, nunca experimentei um cigarro. Então eu não posso falar do meu caso aqui, mas eu já ouvi muito isso, que quando você fuma a primeira vez, aquilo não é natural, o seu corpo não está pedindo cigarro. E você tosse, se engasga, a sensação é ruim, você lacrimeja, porque aquilo não é feito para você. Mas quando você força o seu corpo a consumir aquilo, ele se adapta, ele se acostuma e aí ele começa a pedir. Então, nessa hora em que o corpo está pedindo, é a força de vontade. A sua alma, ela tem que estar na sua emoção dizendo não, não, não. Mas o vício, ele quebra a alma. Então, corpo e alma começam a trabalhar a favor do vício. Só sobrou a sua mente. Só sobrou o seu raciocínio, onde está o espírito do homem. Na hora que ele for quebrado, você precisa de uma libertação. Agora, quando Deus libertar e você ganhar a autoridade do seu espírito, aí vem o jejum. Porque você vai repreender, reprimir, subjugar o seu corpo. Paulo diz, reduzindo a escravidão. Para você não ser reprovado naquilo que você aprova. Então, jejum é quando você força o seu corpo a se acostumar num novo hábito. É muito importante o jejum. É muito importante o jejum. E na hora que você está praticando essas coisas, aí você ganha de novo controle sobre a situação e pode entrar nessa outra fase, que é o segundo lado da pergunta, né? Que é o segundo lado da pergunta. Quem confiar? Como é que você vai procurar uma pessoa que ajude nisso?
Então você tem que ter uma aliança com alguém que vai ser o seu companheiro. Em qualquer recuperação existe esse modelo do acompanhante, né? Que vai estar lá te acompanhando na hora da necessidade, você chama para ele. No ambiente cristão, essa pessoa é o seu discipulador. Essa pessoa é o líder da sua célula, do seu grupo familiar. Essa pessoa é o seu líder de ministério, a pessoa que acompanha a sua vida. Ou o seu pastor, se ele realmente cumpre essa função pastoral de acompanhar. Porque hoje a palavra pastor também ganhou uma conotação lá, o homem que está lá pregando na frente acaba sendo o pastor, mas ele não está acompanhando a vida das pessoas necessariamente. Então você tem que ter alguém que está te acompanhando. Esta pessoa tem que ser conivente com você. Você tem que chamá-la, acessá-la, ouvi-la e compartilhar, porque se você tiver uma pessoa para dizer, já melhorou muito a sua capacidade de resistir. Então, escolha alguém que seja um líder ministerial na sua igreja. 2, o discipulador, se é o caso que você tem essa estrutura na sua igreja também, na sua denominação, né? A pessoa que acompanha a sua vida, que ora por você, o líder do grupo que você frequenta, o líder do ministério que você exercita, o pastor da igreja em última instância. Maravilha. Estamos chegando no final aqui. Tem uma pergunta rápida aqui só um comentário, não vou fazer a pergunta não. Diógenes Luiz dos Santos. Hoje um vício que está alastrando o seu vício das redes sociais e do celular. Então, como já comentamos, o celular é um vício. Eu, particularmente, estava viciado em celular. E aí, comecei a diminuir graças... eu usei o aplicativo lá que mostra quantas horas você ficou em cada coisa. Tentar resistir àquela urgência de vibrou, eu preciso olhar e responder agora. E aí, você perde mais 10, 15, 20 minutos. Então, eu não sei. Segundo o aplicativo do meu celular, durante a pandemia, eu diminui o tempo que eu fico em redes sociais, em aplicativos, essas coisas. Eu gostei disso e o aplicativo me ajudou. Então, você que tem um problema com redes sociais, tem um aplicativo lá. O iPhone tem o Wellness e o... não sei, eles têm um aplicativo mais ou menos com esse nome, que vai falar quantas horas você tá em cada aplicativo, no que você tá perdendo tempo no seu celular. E eu queria terminar aqui, antes da nossa oração, trazendo um testemunho. A Sueli Soares falou: Deus me libertou buscando controle em oração, e no 8º dia de consagração, Deus me libertou. Eu não conseguia, mas parei de fumar depois de 30 anos. Fui liberto e nunca mais fumei, graças a Deus. Então, queria trazer antes de entrarmos na oração, porque muitas pessoas deram testemunho do que foram libertas. Queria trazer um testemunho para você que não foi liberto ainda, não perder a esperança e a vontade, e acho que é por isso que vamos orar, né? Vamos orar, porque esse momento da quebra do controle do vício sobre a sua vida é na oração. Vamos lá no Salmo 32. Amém. Senhor, agora nós estamos aqui juntos, damos as mãos com os nossos ouvintes, com aqueles que estão nos acompanhando, com os que estarão ouvindo essa mensagem ao longo da semana. Neste momento, nós clamamos a Tua presença, a Tua intervenção. Nós clamamos o Teu favor a nosso respeito. É um livramento, não para que ele venha acontecer de novo. Não é aquele dinheiro que vai se dar para que a pessoa possa usar mais o seu vício. Mas é um clamor, Senhor, aqueles que estão nesse momento dizendo: eu não consigo, eu reconheço que eu não consigo, eu admito que eu estou numa situação de dependência e não é de Deus. Então, nesse momento, Senhor, nós queremos clamar a Tua força, nós queremos clamar o Teu poder, nós queremos clamar a Tua graça derramada, focada em cima daqueles que estão pedindo esta ajuda, vitória sobre os seus vícios, que eles tenham a capacidade de se levantar, de levantar a cabeça, de mudar o seu histórico. Não porque o Senhor vai simplesmente fazer desaparecer, mas porque o Senhor vai permanecer ao seu lado. Então nós quebramos a autoridade do pecado, nós repreendemos em nome de Jesus todo o uso maligno de qualquer substância, de qualquer comportamento, de qualquer objeto que venha afastar dos caminhos de Deus. Nós abençoamos a decisão de fazer o bem e de se apartar do mal. Nós quebramos a autoridade do vício, no nome e no sangue de Jesus, pelo qual nós oramos agora. Amém. Amém, amém. Aleluia. Amém. E hoje, para encerrar o programa, então, vamos ao sorteio.
sorteio da assinatura da Bíblia JFA e o vencedor de hoje é o Gabriel de Belo Horizonte. Aham. Parabéns, Gabriel, você ganhou uma assinatura premium da Bíblia JFA. Entre em contato aí com a gente pelo WhatsApp que eles vão te falar como habilitar esta assinatura premium e ter conteúdos extras, não ter propagandas no aplicativo. Então, entre em contato aí com a Gabi pelo nosso WhatsApp. E até terça-feira que vem com mais um Bíblia JFA. Conecta. Até, tchau, tchau. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira, de volta na próxima terça.